Temos aqui connosco a doutora Filipa Ramalho Silva, médica psiquiatra com formação em psicoterapia cognitiva comportamental integrativa e também em terapia familiar. E depois temos a doutora Ana Artes Martins, psicóloga clínica, psicoterapeuta cognitiva comportamental integrativa, com formação em EMDR, e as duas têm um Master em perturbações do comportamento alimentar, tirado na Faculdade de Medicina da Universidade Complutense de Madrid. E as duas juntas trazem a Portugal um serviço inovador, uma abordagem inovadora nas perturbações do comportamento alimentar. E é por aí mesmo que eu começo esta conversa a perguntar onde é que começou este interesse e este bichinho aqui relativamente às perturbações do comportamento alimentar. Tínhamos formação em psicoterapia, portanto fomos acompanhando várias doentes em psicoterapia e fomos recebendo várias referenciações de outros colegas para tratar doentes com este tipo de problemas e fomos sentindo uma necessidade cada vez maior de nos diferenciarmos, sobretudo porque conhecíamos e já tínhamos tido experiência e formação e supervisão em algum tipo de modelos de intervenção que na verdade nunca nos pareciam tão completos como este que agora nos propomos a fazer. E foi por aí que entretanto decidimos avançar. Nós fomos percebendo ao longo dos diversos casos que fomos recebendo que por detrás do desenvolvimento da patologia propriamente dita estariam acontecimentos de vida que seriam muito marcantes e que claramente a pessoa não tinha recursos para lidar com eles. E foi um bocadinho isto que nos despertou a procura no mundo, digamos assim, de uma resposta para esta nossa dificuldade e evidência. Portanto, termos uma intervenção muito centrada nas questões da regulação do peso, da regulação da relação com a comida, da relação com o corpo, na verdade é muito redutor, não é? E o trauma abre aqui, ou a abordagem do trauma abre aqui todo um leque de outras questões que são de facto as que subjazem a manifestação destes problemas, não é? Quer os de identidade, as da vinculação e das relações afetivas com as pessoas significativas, a gestão das emoções portanto sentimos que ao trabalharmos este aspecto na sua globalidade estamos também a trabalhar a personalidade e a gestão emocional de cada indivíduo e a potenciar uma melhoria mais sustentada. Nós temos um protocolo que pretende ser o mais estratificado possível e rigoroso possível para que também ajude os doentes e as famílias a sentirem-se seguros neste processo, em que temos avaliações regulares de psiquiatria e de psicologia e de nutrição nas fases em que isso se justifique e orientação para consultas de medicina geral e familiar ou de medicina interna e endocrinologia ou ginecologia, por exemplo, que são sempre especialidades afins que estão muito ligadas à orientação deste tipo de problemas. Dependendo da patologia, existem indicadores diferentes, que não podemos cingir de todo só ao peso, não é? Nós temos que pensar sempre na regulação emocional, como é que está esta pessoa ajustada na sociedade propriamente dita, quais são as capacidades que a pessoa tem de, por exemplo, ir trabalhar, ou de ir para a escola, ou de frequentar um meio normal, até porque muitas vezes as patologias inibem as pessoas de ter determinado tipo de comportamento. Portanto, todas estas questões são avaliadas por nós de forma bastante frequente e assídua e vai sendo ajustado porque também temos o feedback tanto do utente como das próprias famílias. O papel da família é fundamental como parceiros na intervenção, porque eles também sofrem e eles também são parte da resposta e não parte do problema, não é? E, portanto, começar a viver e a expandir para outros objetivos e outros propósitos também são bons marcadores. E, claro, sempre a validação da família, não é? De como vão sentindo o paciente e da informação que nos vão transmitindo também. Nós não podemos, de forma alguma, desligar-nos das pessoas que nos procuram, porque até por várias questões de ordem afetiva e mesmo até de transposição da relação que têm para connosco. E pela urgência, porque há casos como, por exemplo,
penso agora nas anorexias, há casos em que a vida está mesmo em risco e nós temos que estar lá quando a pessoa precisa de nós e, portanto, não existe férias aqui, nós estamos 24 sobre 24 horas por dia para essas pessoas e só assim é que nos faz sentido. Em vários espectros das perturbações, os riscos vão sendo diferentes, não é? Em alguns mais um risco de suicídio, noutros mais um risco de fisicamente não estarem bem, situações de crise que tenham a ver com a gestão emocional em relações interpessoais, por exemplo, todas elas centrais no problema, não é? E a nossa ideia é estarmos disponíveis não no sentido de potenciar uma espécie de uma muleta, de uma dependência, são fases distintas, não é? Em fases de maior crise, ela é fundamental para depois se trabalhar o processo de autonomia e de poder viver sem a doença e sem a preocupação com a comida e sem terapeutas. Nos diferentes espectros das doenças do comportamento alimentar é que a vida fica centrada na comida e, portanto, aparentemente é este o problema, já sabemos que não, o problema é a vida, não é? A vida e como nós nos ajustamos a ela. Acho que existe muita probabilidade de recaída, que é algo que nós gostaríamos de evitar e que felizmente temos tido sucesso a esse nível. E de facto, acho que quando não se trata o verdadeiro problema e se trata apenas e só a comida ou os hábitos que têm com a alimentação, não vamos para além disto e, portanto, a probabilidade de recaída é muitíssimo maior. E eu considero que sim, que nós podemos ter uma cura efetiva, mas se ela for integrada e total. E isto implica, na maioria dos casos, um tratamento de longo curso, que passa por imensas fases essas que têm que evoluir e step by step. Quando estamos a falar, me imaginam, quando estamos a falar de processos que implicam reavaliar quem nós somos, o que fazemos, qual o nosso papel no mundo, quem é que nós queremos ser, o espaço que ocupamos, não é? São coisas que naturalmente serão demoradas, certo? Não estamos a falar de processos rápidos, mas também são esses processos que de forma mais consistente vão permitir uma resolução desta sintomatologia. Muitas vezes, quando falamos na questão das perturbações de comportamento alimentar, pensamos anorexia, não é? Porque são as imagens mais impactantes e de facto são, não é? Mas há todo um espectro. Desculpa interromper-te, escondem-se, não é? E esta é uma que quando se vê-se mesmo. Há todo um espectro, não é? E há inclusivamente caminhos dos próprios doentes entre os diferentes polos, não é? Portanto, entre um excesso de peso, uma restrição alimentar para a diminuição de peso e, portanto, isto exige que nós estejamos atentos a alguns sinais, porque podemos não apanhar necessariamente doentes numa fase da doença, mas em risco. Bom, a obesidade por si só não é uma perturbação de comportamento alimentar. No entanto, existem pessoas que são obesas e têm alguns comportamentos, ou têm mesmo também uma perturbação de comportamento alimentar, como, por exemplo, o caso de uma compulsão, não é? Tudo isto está sempre relacionado com questões de regulação emocional, ou neste caso da dificuldade da regulação emocional, do tipo de afeto que estabelecem com a comida e que nós sabemos muitas vezes que por trás disso também está o tipo de relação que estabeleceram com as próprias pessoas, nas quais estabeleceram a sua própria vinculação. No entanto, a obesidade é algo muito complexo no sentido clínico, porque tem que ser devidamente avaliada por uma questão médica e psicologicamente perceber o que é que torna aquela pessoa mais vulnerável e tentarmos de uma forma integrada apoiar a pessoa. Existem traumas normalmente na infância, pode não ser só na infância, mas muito recorrentemente, e que contribuem muito favoravelmente para o desenvolvimento dessa mesma desregulação e que, por sua vez, vai culminar numa obesidade. Portanto, acho que é importantíssimo vermos esta questão não só do ponto de vista mais físico, mas sim também, mais uma vez, para além disso, e ter em conta outros fatores, digamos assim, mais internos e mais de fundo. Em todo este leque de patologias, anorexias, bulimias, obesidade, compulsões alimentares, não é? Estamos sempre a falar de um terreno comum, biológico, de vulnerabilidades, depois de traumas sobrepostos, de fatores sociais,
que vão potenciando a manifestação destas patologias, e de fatores culturais até, não é? Portanto, estamos sempre a falar das relações afetivas com as pessoas mais próximas de nós, e muitas vezes a comida é usada como um reforço, não é? E as pessoas, muitas vezes, sobretudo na compulsão, na bulimia e muitas vezes na obesidade, aprendem que a comida é um reforço positivo no sentido de se acalmarem. E, portanto, é algo que está ali à mão e temos que ensinar a pessoa a gerir as suas emoções e regular-se de uma forma completamente distinta do que essa, não é? Porque essa claramente não é o caminho certo. Portanto, o fator cultural claramente que tem alguma interferência, e depois há uma correspondência ou não, e a pessoa sentir-se ou não aceita pela sociedade com o corpo que tem. Muitas das vezes nestas patologias a pessoa não se aceita e faz tudo no sentido de ter uma imagem à qual ou à semelhança de algo que idealizam, e muitas vezes falamos de situações que são claramente impossíveis. Vamos imaginar uma pessoa como eu, de pele clara, olhos claros, que se compara com alguém de um caráter, por exemplo, mais chinês ou japonês e que procura atingir esse objetivo, portanto vai viver toda uma vida numa tentativa de ter um corpo que nunca vai ter, não é uma referência que claramente será impossível de atingir, não é? Pelo menos por uma via natural. Nós sabemos que existem, por exemplo, também alguns brinquedos que contribuem até para a própria formação da criança, no sentido da imagem que ela vai ter futuramente, não é? E qual o papel dos brinquedos que nós temos em casa com os nossos filhos e a influência que eles vão ter na imagem ideal que a criança ou adolescente vai adquirir como sendo a imagem do corpo correspondido. E depois temos a pressão social da própria sociedade, como o nome diz, mas as próprias escolas, as próprias crianças, os próprios adultos, muitas vezes fazem comentários num sentido de pressão, e nem todas as pessoas lidam bem com isso. E agora, para terminar, perguntava, se calhar aqui começo pela doutora Ana e depois vamos à doutora Filipa, como é que vocês resumem a vossa intervenção nesta área? É difícil essa pergunta, não é? Porque a intervenção é tão abrangente que acaba por ser muito, muito difícil, mas eu acho que é multidisciplinar, sintonia absoluta entre a equipa, porque tem que existir, coesão, sem dúvida absoluta nenhuma, não só entre a equipa, mas também com aqueles, como explicamos anteriormente, que nos vão acompanhar neste processo, e estarmos todos a remar no mesmo sentido, não é? Acho que é, esperemos nós, uma abordagem transformadora para os doentes, desafiante para nós também, para eles também, porque exige muito, exige comprometimento, exige persistência, mas o que podem esperar de nós é a dedicação total e não desistir. Ok, muito obrigada. Obrigada a nós.